Domingo, 5 de abril de 2026, hora do café com Cosenza. Hoje eu vou falar de dois assuntos principais, depois, evidentemente, como sempre, respondo as perguntas dos apoiadores. Um dos assuntos é a campanha de Marco Trungelliti em Marrakech, na final, e outra o brasileiro Paulo Saraiva fazendo a primeira semi de Challenger da carreira. São duas histórias interessantes, muito incomuns no tênis, com alguns elementos aí bem peculiares, bem pitorescos, e eu acho que os dois merecem muito destaque e merecem que suas histórias sejam contadas. A história do Trungelliti, e eu acho, aliás, que eu estava falando do Trungelliti nos episódios anteriores, hoje eu pensei, vou gravar um episódio principalmente sobre o cara, deixa eu conferir na ATP a pronúncia, para não assassinar o nome do cidadão do começo ao fim do podcast, e é Trungelliti. O fato é que ele tem 36 anos, em fevereiro ele estreou como titular da Argentina numa Copa Davis, e agora, depois desse ATP de Marrakech, né, ele vai disputar a final neste domingo, contra o Rafael Roder, da Espanha, uma promessa, 19 anos, já é número 89 do mundo, mas o Trungelliti ele passa a ser o mais velho finalista estreante de um ATP, e o mais velho a estrear no top 100 desde 1975. São duas marcas significativas. E tem dois elementos interessantes da história do Trungelliti que eu acho que valem se destacar. A primeira é que ele jogou essa Copa Davis contra a Coreia do Sul agora em fevereiro. Ele perdeu os dois jogos, perdeu o quinto jogo, foi duro para ele. E ele conta essa história, tem uma reportagem no La Nation do Sebastián Torok, que não canso de elogiar, sempre faz coisas importantes, relevantes relacionadas ao tênis argentino, não só ao tênis argentino, mas muito do que eu leio lá, ele é sempre a minha primeira fonte. E ele conta a história que o Trungelliti perdeu esses jogos, pensou em parar de jogar, porque ficou muito abalado. E quem convenceu ele, o principal nome a não convencê-lo a não parar de jogar foi o Saviola, aquele Conejo Saviola do futebol. Os dois moram em Andorra, se conhecem, ficaram bons amigos, e o Saviola, né, influenciou bastante nessa decisão de continuar jogando, que agora mais do que recompensada. Mas a história do Trungelliti com o seu país, ela tem altos e baixos, e baixos significativos, né? Ele foi, se não me engano, ele joga uma Copa Davis Júnior em 2006, é chamado para ser sparring da Copa Davis em 2016 e só estreia como titular agora em 2026. Pode ter alguma coisa com o número 6 aí na história, mas coincidência ou não, é isso. Só que a parte doída ou dolorosa da história dele com a Argentina começa em 2015, quando ele sofre uma abordagem de uma pessoa que queria manipular o resultado, queria, né, que ele participasse. Ele não aceita, ele manda um e-mail para a Unidade de Integridade do Tênis, na época chamava TIU, Tennis Integrity Unit, e dizendo, olha, isso aqui eu não compactuo com isso, desprezo, tem o nome da pessoa, tem o número de telefone que ela entrou em contato comigo e tem umas informações que ela me passou. E daí começa uma investigação que termina com 3 argentinos suspensos. O Federico Coria, que não manipulou, não teve envolvido em manipulação, mas ele foi punido, suspenso, por não reportar essas abordagens que ele recebeu também. Outro punido foi o Nicolás Kicker, por manipulação de resultado, e outro punido foi o Patrício Eras, também por participar ativamente em manipulação de resultado. O que acontece daí? A história, né, que o Trungelliti conta é que ele foi, né, visto por parte do tênis argentino como um dedo duro, virou meio que um pária na comunidade, falou que jogou torneios na Argentina e as pessoas olhavam feio para ele, e é quando ele resolve se mudar para Andorra. Então foi duro esse período, né? E ele, até onde eu sei, e a versão dele, a única versão que eu tenho,
é que ele nunca citou os nomes desses três, nem do Cora, nem do Kicker, nem do Eras. E que a TIU chegou nesses nomes porque o cara que abordou, mesmo cara que abordou o Tron de Elite, tinha abordado esses três e tinha lá contatos no celular, e a investigação chegou nos três por causa dele. Por causa da denúncia, porque estava lá no celular, mas o Tron de Elite não citou os outros tenistas. Mas pegou muito mal para ele no meio ali na Argentina. Muita gente viu o Tron de Elite como dedo duro, como X9, enfim, a palavra que vocês queiram usar. Mas foi isso, né? E agora ele vai defender a Argentina na Coreia do Sul numa furada tremenda, porque o Tron de Elite na época, eu não lembro se ele era número 8, número 9, número 10 da Argentina, mas ninguém quis jogar esse confronto, né? A Argentina vai para lá com o Thiago Tirante como número 1 e o Tron de Elite como número 2. Não tinha Francisco nem Juan Manuel Cerúndolo, não tinha Tcheverry, não tinha Baez, não tinha Navone, não tinha Carabelli, não tinha Burruchaga e não tinha Começânia. São 8 caras que hoje estão na frente do Tron de Elite no ranking, né? 8 mais o Tirante 9. Mas 8 caras na frente dele não quiseram jogar. E o Tron de Elite foi lá, perdeu os 2 jogos, perdeu a 5ª partida, saiu de lá bem abalado. E você vê, agora está em Marrakech, indo para uma final e estabelecendo marcas, assim, uma história muito bacana. E o outro destaque que eu quero fazer da semana é, evidentemente, o Paulo Saraiva, que fez a semifinal do Challenger de São Leopoldo. Ele começa, né, o torneio como número 588 do mundo. Está indo para 505, é um salto considerável, né? Ele tem 25 anos, vai ser o melhor ranking da carreira dele. Mas o legal da história do Paulo é que, assim, ele vem de uma família em que o pai dele era pedreiro, a mãe dele era diarista, e ele começa a jogar tarde, com 10 anos de idade, num projeto social em Brasília, projeto social da Marinha. E, se eu não me engano, é um projeto social que nem era um projeto de tênis, era um projeto de poliesportivo, com algumas modalidades. E ali ele é descoberto como por ter um talento acima da média com 10 anos para jogar tênis, para aprender. E ele realmente desenvolve rápido, e ele começa a jogar profissional ali com 18 anos. E o primeiro ponto profissional dele foi em um Future em Brasília, em 2018, e eu estava nesse Future. Foi, inclusive, acho que a primeira entrevista do Paulo publicada foi minha, porque eu cheguei lá, acho que numa terça-feira ou numa quarta, eu não lembro exatamente o dia, se foi terça, e ele ganhou na segunda, ou se ele ganhou na terça, eu cheguei na quarta, mas eu cheguei lá um dia depois dele vencer essa primeira rodada, que foi contra o argentino, e foi o primeiro ponto dele na ATP. E a gente sentou, conversou, e ele, né, contou a história da vida dele. Tenho esse link no blog para quem quiser ler, tá? É uma entrevista de maio de 2018. E outra curiosidade desse ponto é que ele entra no torneio com um wildcard que não era para ele, era para o Gilbert Clear. E o Clear se lesionou, como já se lesionou milhões de vezes na carreira. E por causa da lesão do Clear, deram pro Paulo. E ele até conta que, assim, ele estava inscrito no quali e recebeu a ligação de um coronel. O torneio era no Clube do Exército, e o coronel liga para ele e fala: olha, você vai ter esse convite, você vai jogar. E é muito bacana essa história, né? Porque ele entra nesse projeto social porque a mãe e o pai não podiam pagar creche, não podiam ter ninguém para cuidar dele quando ele era pequeno. Então ele entra nesse projeto. O projeto se chamava Segundo Tempo, e era um projeto só para ele não ficar na rua. E era um projeto que tinha atletismo, futebol, natação e tal. Ele gostava de futebol, mas fez uma aula de tênis com 10 anos, a primeira aula. E aí pronto. É muito louco como quando há oportunidade, o tipo de coisa que pode acontecer. Eu lembro que nessa entrevista eu falo com o Paulo, eu falei: poxa, uma vez eu vi um vídeo do Lula
E as pessoas que acham que eu sou petista agora vão tomar um susto, né? Mas teve um vídeo do Lula que circulou muito na época. Isso deve ter sido 2012, 2011, por aí. Ele era presidente. E ele está visitando alguma instalação no Rio de Janeiro, se eu não me engano, com o Eduardo Paes, que era prefeito na época. E aparece um garoto de favela perguntando por que não tinha quadra de tênis onde ele morava. E o Lula responde assim: tênis é esporte de burguesia, né? Tênis não é, que o garoto não devia jogar tênis. E eu fiz um texto na época desse vídeo comentando o quão absurdo é isso, né? Porque se tênis é esporte da burguesia, existe um motivo para ser esporte da burguesia, e um desses motivos, quer dizer, existem vários motivos, mas um desses motivos é a falta de acesso. E a falta de acesso passa por políticas públicas, sejam municipais, estaduais ou federais. Então, eu achei um tremendo de absurdo um presidente da República dizer algo assim. Achei, né, foi assim, ridículo, assim, o tamanho do absurdo. Esse vídeo nem está mais na internet, mas eu lembrei dessa história, né, nessa conversa que eu tive com o Paulo. Eu perguntei se ele já tinha visto esse vídeo, se ele sabia da existência, já tinha ouvido algo parecido, e ele responde: não, ainda bem que eu não ouvi, que eu não vi. Enfim, é uma história legal. Eu passei a seguir o Paulo depois dessa entrevista, via as redes sociais, e eu lembro que até era um comentário engraçado nos torneios, porque eu lembro que encontro com o Paulo André, acho que é Paulo André Santos Saraiva, né? Mas encontro com ele um ano depois, eu não lembro onde, e a gente não é uma entrevista formal, a gente bate um papo e tal, e ele já tinha virado pai, ele tinha 19 anos. E eu lembro de ter encontrado não com ele, mas com alguém do Instituto Esporte, foi o torneio que organizou, foi o instituto que organizou esse Future em Brasília. Então, toda vez que alguém citava o nome do Paulo, eu perguntava: ei, tem notícia, não sei o quê. Eu lembro que essa pergunta veio, acho que uns 3 anos depois desse primeiro ponto, ou 4 anos depois, e o Paulo já tinha 3 filhos. E não sei quantos filhos ele tem hoje, não sei como é que tá a vida pessoal dele, se está casado, se não tá, mas assim, foi a última curiosidade que eu soube da vida pessoal dele. Eu lembro que eu falava: nossa, ele mal tá começando no tênis, é um sacrifício para ele viajar, e o cara já tem 3 filhos, imagina a loucura que deve ser a vida do cidadão. Mas enfim, seguiu na batalha, e tem aí uma semifinal de Challenger agora, ganhou um wildcard para jogar Campinas, então talvez eu encontre com ele, segunda-feira eu tô indo para lá. Vai ser interessante se a gente tiver a chance de bater um papo, de atualizar essa história dele, que é muito legal. E era isso que eu tinha para falar dessas 2 histórias, tanto do Saraiva quanto do Trunde Elite. E agora tem perguntas de apoiadores. As perguntas são boas, mas as respostas devem ser longas aqui, porque tem muita coisa sobre Brasil e Argentina, que foi um assunto que veio à tona. O Meligeni falou isso no último New Balls. E acho que isso ganha uma dimensão maior à medida em que a gente termina uma semana com 3 ATP 250 e 3 argentinos nas finais. O Navone está na final de Bucareste contra o Daniel Mérida. O Burruchaga, que ganhou o Challenge de São Paulo semana passada, vai pegar o Tommy Paul na final de Houston. E o Trunde Elite contra o Roda na final de Marrakech. 3 torneios de saibro, 3 argentinos na final, e nenhum brasileiro, nem na final do Challenge de São Leopoldo. O que eu acho que dá uma dimensão da diferença de status dos países, né, em termos de trabalho, de obra, né? Porque se a gente parar para olhar, eu acho que o João Fonseca é o melhor tenista da América do Sul hoje, embora o ranking não demonstre isso. Francisco Cerúndolo está lá, é o sul-americano de melhor ranking, mas eu acho que o João, na pior das hipóteses, é o cara com maior potencial. Mas quando a gente olha para o conjunto da obra, cara, a diferença é absurda, né? São 10 argentinos no top 100 e um brasileiro no top 200, que é o João. Mas vamos lá, a primeira pergunta sobre esse assunto é do Pedro Melo. Ele pede se eu posso opinar algo mais macro de brasileiros versus argentinos no ranking, se a gente pode sonhar com mais brasileiros no top 100, e se é só uma questão de vontade dos tenistas.
Vontade é um negócio abstrato, Pedro, porque assim, eu acho que vontade todos têm. A questão me parece passar muito mais por até onde eles estão dispostos ao sacrifício. E essa é uma parte da resposta, sabe? Acho que não é só questão de querer ou estar disposto a sacrificar também, mas talvez seja também uma questão de entender o tamanho do sacrifício necessário. Porque para um tenista o sacrifício é ficar num hotel 3 estrelas e passar 2 meses fora de casa. Para outro é ficar em hostel e passar 6 meses fora e só voltar para o seu país quando conquista X número de pontos no ranking. Não estou dizendo que um desses argentinos fica em hostel, ficou em hostel, ou enfim, sabe, albergue. Mas eu só usei uma comparação aqui para dizer que vontade e sacrifício são conceitos abstratos e que para um vontade significa uma coisa, para outro significa outra. O que eu sinto, culturalmente falando, é que o argentino trabalha mais sério, trabalha por mais tempo que o brasileiro. E antes de entrar na pergunta da Michela, que também é sobre isso, mas eu volto a falar, tem um exemplo para mim que é muito claro. Eu vi uma final de um Future em Curitiba, 2018. Pedro Melo vai lembrar dessa história, porque Pedro Melo conversou comigo nesse Future, inclusive. Ele estava na... Como é que era o nome da rádio? Rádio B? Pode ser? Esqueci o nome agora. Mas a gente conversa durante esse Future. E o que acontece? A final desse Future é Felipe Meligeni contra Francisco Cerúndolo. O Felipe era 600 do mundo, 600 de alguma coisa, o Cerúndolo era 900 de alguma coisa. O Cerúndolo era bem desconhecido. E o Cerúndolo é campeão lá. Vendo aquele jogo, eu saí com a impressão que o Cerúndolo tinha um entendimento de como jogar tênis muito melhor do que o do Felipe. Mas não dava para dizer que o Cerúndolo tinha mais bola que o Felipe, nem mais direita nem mais esquerda. O saque do Cerúndolo não via nada acima do que o Felipe podia sacar. Você olhava para o golpe a golpe e você não falava, você não entendia o que o Cerúndolo tinha de superior ao Felipe. Mas ele tinha um entendimento do que fazer na quadra que para mim era muito maior. Independentemente disso, tá? Isso tem 8 anos quase. O Cerúndolo 20 do mundo. E o Felipe chegou a 150, 140. Por quê? Porque o Cerúndolo tinha algum golpe especial, algum talento, ele tinha mais mão que o Felipe? Não. Mas algo nesses 8 anos ele fez muito melhor que o Felipe. E eu não estou lá vendo treino dia a dia para chegar aqui e falar que o Felipe é preguiçoso, ou que só o Cerúndolo trabalha, ou que o Cerúndolo teve técnicos melhores que o Felipe, ou que ele teve instalações melhores, ou que teve mais patrocínio. Eu acho que nada disso, né? Não posso cravar de fora nada disso. Mas alguma coisa, né? E a mesma coisa vale para o resto dos tenistas. Porque se a gente pega os brasileiros no juvenil, tem brasileiros com bons resultados, né? Bons rankings juvenis durante o período de juvenil. Mas e aí você pega, e eu falei isso até quando eu fui numa das edições do New Balls que eu gravei com o Meligeni. Você pega essa geração toda argentina, todos esses caras que estão no top 100, nenhum deles era um fenômeno juvenil. Nenhum deles era um cara que se olhava, puta, esse moleque vai jogar muito. E digo, vou mais longe, nenhum deles tinha mais tênis, mais bola, mais mão do que o Thiago Wilde na época de juvenil. Só que a gente sabe o que aconteceu com o Thiago Wilde, e todos os argentinos estão no top 100 e o Thiago está fora dos 200. Né? E isso que eu falei, o Thiago como juvenil, até 18, 19 anos, era mais tenista que Francisco Cerúndolo, que Tomás Echeverri, que Sebastián Baez, que Mariano Navone, que Camilo Carabelli. Inclusive viu o Carabelli fazer uma final de Future com o Thiago Wilde em Rio Preto, que assim, o Thiago sobrava na quadra, ele ganhou o jogo quando ele quis. E o Carabelli hoje é 67 do mundo. Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga,
Thiago Tirante, Francisco Começanha e agora Marco Trungelite. Todos no top 100. Nenhum desses caras foi mais juvenil, teve mais bola, mais talento do que o Thiago Wilde. Eu tô falando do Thiago Wilde, um deles, porque o Tirante, se eu não me engano, também é contemporâneo do Meligeni. Se eu não me engano, eles jogaram Grand Slam juntos, né? Posso estar confundindo, que eles ganharam algum título de Grand Slam em dupla juntos. Posso estar confundindo o Meligeni com o Putinelli agora, que o Putinelli ganhou um slam juvenil também. Não lembro com quem. Mas, sabe, o Putinelli foi um bom juvenil, o Meligeni foi um bom juvenil. O Wade teve bons resultados ali já com 16, 17, inclusive no profissional, fez partidas interessantes. Mas, cara, alguma coisa separa aí que, né? E vou entrar na pergunta da Michelle agora, que ela fala sobre essa diferença dos argentinos e dos brasileiros. E ela escreve assim: além do mental, devido ao que eles aprendem tão cedo, além do fato de não ter plano B, de ter que ser hiperdisciplinado, etc., tudo isso influencia no mental e no desenvolvimento. Mas você acha que tem mais alguma coisa? Tem alguma questão de investimento de base? Já te respondo, não. De diferença dos centros de treinamento, em termos de qualidade de instalação, de luxo, não. Eu acho que na Argentina você tem mais academias com mais ex-profissionais de bom nível trabalhando já na base. Mas isso é uma coisa. Isso talvez afete muito mais a mentalidade e a cultura de trabalho do que o nível de tênis. Porque, repito, eu estou falando aqui de tenistas que, como juvenis, não foram espetaculares. Não foram tão superiores assim aos brasileiros. E aí a gente bota os brasileiros que estão bem no ranking hoje, né? Ou quase, bem é modo de dizer, mas se pegar a turma que está ou esteve bem no ranking recentemente: João Lucas Reis, Putinelli, Eide, Felipe Meligeni, devo estar esquecendo mais alguém, Orlandinho, que abandonou, que foi um juvenil que teve mais resultado que todos esses argentinos, se eu não me engano. Zorman, Matos, João Menezes. João Menezes foi lesão, né? Mas, enfim. Centro de treinamento não fez essa diferença toda lá atrás, sabe? Então não é investimento de base ou de qualidade de centro de treinamento, de instalações, de ter quadras melhores, ou vestiários melhores, ou fisioterapeutas melhores, ou instalações para fisioterapia ou recuperação, reabilitação. Não me parece ser o caso, né? Quantidade de challengers? Não. De ITF? Não. Então, assim, e aí ou qualquer outra coisa que você enxerga ou suspeita que seja diferente do Brasil, para mim isso tudo muito passa pela cultura. E eu falei isso outro dia no Café com Cosenza. O que o Chico Costa fala de cultura do atalho, o brasileiro está sempre preocupado com o patrocínio que não tem, a condição, o hotel bom que não pode ficar, o wildcard que não veio. Cara, o argentino, foda-se. O argentino, não tem, beleza. Vou e dou meu jeito. E isso acho que cria uma casca que os brasileiros não têm, de modo geral. É só isso? Não é só isso. Mas, quando a gente compara Brasil e Argentina, a gente não pode dizer que o brasileiro está atrás por questões geográficas, porque é longe da Europa, do centro e não sei o quê. Não, os argentinos também estão longe. Mas a nossa moeda, o real, vale muito pouco. E a moeda da Argentina vale pra caralho. Não, né? Desculpa, gente, minha boca tá suja hoje. Tem algumas coisas que me irritam, eu começo a falar palavrão. Então, cara, tem muita coisa e eu falei isso no Café com Consciência de ontem. Tem coisa que a CBT pode fazer melhor, evidentemente, mas, cara, tem muita coisa que não passa pela CBT. Muita coisa que não passa pela CBT. E a gente pode falar que, porque o brasileiro dá menos destaque para o tênis, tem menos quadra pública, tem menos acesso ao esporte. Concordo. Mas por que a gente tem juvenis bons, do nível dos argentinos, e depois os argentinos chegam no top 100 e os brasileiros não? Isso é que me incomoda. Por que a gente vê um Burruchaga fazendo uma final em São Paulo,
num domingo à tarde, saindo domingo à noite, e na semana seguinte o cara tá numa final de um ATP 250 em Houston. O cara fez um torneio longo, saiu numa cidade que tem, né, alguma altitude, vai para Houston, condições de jogo diferentes, nível muito mais alto, fez uma viagem de pelo menos 11 horas aí, e cara, ele tá na final do torneio. Qual foi a última vez que a gente viu um brasileiro fazer 2 grandes semanas no circuito? Nem João Fonseca. Não, o João Fonseca fez semanas emendando torneios menores, né? Mas 2 semanas grandes em torneios grandes, nem João Fonseca eu lembro. Pode ser que tenha feito ano passado e eu tô esquecendo agora. Mas João Fonseca, de qualquer maneira, é um caso muito à parte. Mas você pega o resto dos tenistas brasileiros, quem que joga semanas seguidas bem? Fazendo semi, ou semi a final, ou um título e uma final, título e uma semi. Cara, não acontece. E é por quê? Porque o brasileiro cansa mais, a cabeça do brasileiro cansa mais rápido que a cabeça do argentino? O brasileiro não se recupera bem fisicamente como o argentino? Por quê? É difícil. É difícil aceitar esse tipo de coisa, sabe? E isso não é crítica específica a ninguém. Eu dei esse exemplo do Felipe Meligeni com o Cerundo, porque é um exemplo que eu vi, eu estava na quadra e é muito vivo para mim. Mas não é só ele. Os argentinos todos passaram por cima de uma geração de brasileiros aí. Então, é difícil, né? Pergunta da Emília Álvares. Hoje algo que eu vi pelo Twitter, pelo X, né, foi o comentário do Perricard sobre o pé na bunda que ele levou do Francisco Roig. Me pareceu muito chateado e decepcionado. Ela pede para eu comentar mais essas relações de trabalho entre técnico e jogador. Ainda teve a situação do Tsitsipas falando do Goran, né, do Ivanisevic. E ela disse que ficou pensando sobre isso. Então, acontece... recomendo até, depois de dar uma olhada, Emília, o último podcast do Roddick, o último episódio do Served, que ele fala sobre a Iga buscando técnicos e tal, e ele conta episódios em que ele foi demitido pelo técnico, se eu não me engano o Connors deu um pé na bunda dele, e ele conta que alguns técnicos não quiseram treiná-lo, que ele ligou para o Darren Cahill disse não, que ele ligou pro, se eu não me engano, o Jim Courier disse não. Então tem isso sim também. O Bellucci teve um técnico espanhol, que me falha a memória agora, que falou, não quero mais. A gente não divulga, ele nunca falou assim, fui demitido pelo técnico. Mas foi o que aconteceu, teve um técnico que não quis mais trabalhar com ele depois do período. Acontece. E isso deve fazer um mal danado pro ego do tenista, mas às vezes algo assim é algo que é um acorda, né, filho? Para dar uma chacoalhada e pro cara mesmo se colocar, pensar o que eu estou fazendo, né? Onde eu errei, por que isso está acontecendo, né? E basicamente aí você tem 2 caminhos. Ou você vai ouvir o grupo de súditos, que no Brasil tem muito súdito, né? O tenista, quando ganha destaque, tem logo uma meia dúzia de súditos que sempre dizem que o cara está fazendo tudo certo e não tem crítica e nada está errado. Ou o cara bota a cabeça no travesseiro sozinho e pensa, cara, onde que eu estou errando? O que está faltando aqui? Talvez falte... Eu acho que falta isso no tênis brasileiro de modo geral. Entre técnicos, entre tenistas, me parece que falta muita autocrítica para muita gente em setores diferentes do tênis, imprensa, entidades, tenistas, treinadores, centros de treinamento, jornalistas. Então acho que precisa bastante autocrítica para a coisa caminhar para frente. E eu vejo que no Brasil tem pouco disso, em vários setores, no tênis brasileiro. E isso é um desses fatores que faz as coisas andar um pouquinho mais devagar por aqui, ou não andar. Então, outro dia, para complementar minha resposta para a Emília, outro dia eu estava falando do técnico novo da Bia,
E eu lembrava que ele não tinha sido nem a primeira nem a segunda opção, que a Bia tinha tentado 2 treinadores estrangeiros e tinha ouvido, né, 2 respostas negativas. Então não é tão simples assim você chegar num técnico bom no perfil que você quer. Às vezes você quer uma pessoa, seu plano A não rola, você vai para o plano B, não rola, e você tem que ir para o plano C, D, E e fazer o melhor que dá para fazer, né? Mas óbvio, também é o caso de chegar, parar e pensar se o que está dando errado. É como um duplista que tem que ouvir do outro, puxa, eu quero jogar com fulano esse ano. Você tem que botar sua cabeça no travesseiro, parar e pensar, pô, o que eu estou entregando a menos que o outro? O que falta no meu tênis ou na minha relação como parceiro? O que eu deveria entregar mais? O que eu boto na mesa aqui? O que eu acrescento? Sabe? Quando você leva um pé na bunda de alguém, e isso vale até para a vida, né? Quando você é demitido de um emprego, você tem que pensar nessas coisas. Quando você leva um pé na bunda de um namorado, de uma namorada, você tem que pensar nisso. Onde eu errei? O que faltou? O que eu posso melhorar? Ou você vai viver culpando o outro e se isentando de culpa e achando que o mundo inteiro está errado e só você está certo, ou você tem que fazer uma autoanálise e ter um pouquinho de autocrítica e parar e refletir, né? Mas o Tsitsipas falou que o Goran, né, eu não lembro a frase exata agora, mas tipo, ele pisou quando eu estava caído, uma coisa assim, né? Foi duro o que o Goran falou. Mas o Goran é esse tipo de cara. O Tsitsipas tinha que estar preparado para isso. E o Tsitsipas é um desses que parece que ouve os súditos e não ouve as críticas construtivas que deveria haver, né? Não sei se ele está cercado das pessoas certas, mas toda vez que o Tsitsipas fala de alguma coisa e reclama, ele, sabe, a gente sempre vê ele terceirizando a culpa. Ah, porque o árbitro deixou isso, porque a regra é isso, porque o torneio não paga isso, porque não sei o quê. E, cara, e a gente tá vendo a carreira dele como tá caminhando. Então, talvez essa frase do Goran devesse servir para uma análise um pouco mais profunda por parte do Tsitsipas, em vez dele sair falando que o Goran pisou quando eu estava caído. Pisou mesmo, mas por que ele pisou? Sabe, vale refletir. E, bom, Emília, se ficou algo que faltou na resposta, me manda no Telegram e eu complemento, ou por lá, ou no próximo Café com Cossenza. E a última pergunta que tem aqui foi da Luísa Felipe, que ela diz assim, sobre Orlandinho e Rafa em mais uma final. Eu li no Twitter que o Orlandinho poderia jogar Paralimpíadas porque a deficiência visual dele é bem grave, que é quase uma exceção ele conseguir jogar tênis. Eu tendo a achar que tudo que está no Twitter é mentira e exagero, mas isso fiquei curioso se é real ou não. Não sei se você sabe alguma coisa, porque para mim ele só usava óculos como quase todas as pessoas usam. Não, ele tem um problema sério, que é uma doença que chama ceratocone. E sem lente, ele enxerga bem menos. Eu não sei a questão de Paralimpíadas, tá? Porque não sei quais são os critérios e como é que isso funciona em termos de deficiência visual. O que qualifica, o que não qualifica como atleta paralímpico. Mas o problema do Orlandinho é sério. Agora, eu não sei o quanto essa lente que ele usa hoje recupera a visão dele para ele jogar em situações, né, perto do que seria uma visão 100%, uma visão normal. O que eu lembro, e isso a gente volta lá para 2019 também, ou 2020, mas antes da Olimpíada de Tóquio, que eu lembro que ele tinha uma dificuldade muito grande para jogar à noite. Ele sempre pedia para os torneios para jogar de dia, por causa dessa questão da vista, e era assim, batata, se ele fosse jogar à noite ele perdia. Eu lembro que tinha gente que falava isso para apostar até. O cara olhava a programação do dia, o Orlandinho jogava depois das 6 da tarde, pode apostar contra. E ele realmente tinha um histórico de resultados muito inferior jogando à noite, comparando ao que ele jogava de dia. Agora, eu não sei a parte médica, a parte clínica da coisa.
Eu lembro que essa história de ceratocone surge já quando ele está no profissional. No juvenil, isso não era um tema que vinha à tona, né? Não sei se a questão foi se agravando ao longo dos anos, ou se só foi diagnosticado depois, mas tudo que ele ganhou no juvenil foi, né, antes de tratar, de usar a lente que ele usa hoje, né? Não sei o quanto essa lente ajuda, mas tudo me leva aqui que hoje ele joga numa condição melhor do que em 2019, 2020, que era quando se falava muito dessa questão da vista dele. Inclusive, esse ano o Orlandinho já fez até publi de empresa que faz lente de contato, então deve ser uma lente boa, porque ele não ia fazer... Eu sei que não é uma lente barata, mas assim, se ele faz publi de lente de contato, ele também não vai poder chegar e dizer que a lente dele é ruim, que atrapalha e que não ajuda tanto ele a jogar. Então acho que se fez o publi é algo que deve ser bom para ele, não só financeiramente, mas deve ser uma lente boa bastante para permitir ele competir no nível que ele compete, que é um nível alto hoje, né? E é isso, gente. Obrigado por quem ouviu até o fim. Até a próxima.